Vamos para mais um bloco do nosso curso de língua portuguesa, tratando sobre ortografia, né? Assunto importante. No primeiro bloco nós trabalhamos com uso dos porquês e agora eu vou continuar tratando sobre onde, aonde, mal com U, mal com L, mais CI, mais com I. Como é que vai funcionar isso? Vamos ver? Olha só. Vou colocar assim, olha, outros casos de ortografia. Outros casos de ortografia. Bom, então o primeiro caso é aquele em que nós tratamos sobre onde e aonde. Então, onde versus aonde. Como é que utiliza isso aqui? Como é que a gente vai utilizar isso aqui? Bom, só queria lembrar que quando a gente aprende isso lá no ensino fundamental e médio, a gente aprende por meio de bizu. Onde indica lugar, aonde indica movimento. Então existe essa história do bizu, né? Só que é o seguinte, eu tenho aqui uma regra que quebra o bizu. E esse é o grande problema. Porque a regra, ela não vai ser quebrada, mas o bizu vai ser. E você tem que saber regra para a sua prova, e não bizu, certo? Então veja só. Primeira frase. Aonde você vai? Aonde você vai? Bom, pessoal, quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então eu tenho aqui, na verdade, o verbo ir, que pediu uma preposição a, porque quem vai, vai a algum lugar. Beleza. Só que eu tenho aqui, olha, um advérbio interrogativo, né, que é o advérbio onde. Vou colocar aqui, advérbio. Mas o que acontece? A gramática diz assim, se a gente encontra o advérbio onde, né, na frase, e o verbo da oração exige preposição a, o que eu vou fazer? Jogar a preposição a, exigida pelo verbo, antes do advérbio interrogativo. Então esse azinho que você está vendo aqui é a preposição exigida pelo verbo. Vou pegar a preposição, jogo antes o advérbio onde e formo o quê? Aonde. Tiago, então deixa eu ver se eu entendi. Nós só podemos utilizar a palavra aonde se o verbo da oração pedir preposição a. É isso mesmo? Justamente. Só se o verbo da oração pedir preposição a. Pediu? Ótimo. Então tenho aí a palavra aonde formada. Bom, quando nós devemos utilizar a palavra onde? Então tá aqui, olha. Onde você mora? Onde você mora? Bom, quem mora, mora em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Ninguém mora a algum lugar. A preposição exigida pelo verbo morar é a preposição em, certo? Se há preposição em exigida, como é que eu posso utilizar aqui aonde? Não tem como. Eu vou utilizar o quê? Onde? Porque eu tenho que aplicar apenas o advérbio. Tiago, uma música lá da década de 90, com um grupo chamado Cidade Negra, cantada, essa música, por Tony Garrido, certo? Lá Tony Garrido, ele cantava aonde você mora. Aonde você mora. Só que estava errado, porque quem mora, mora em algum lugar, e não a algum lugar. Não é aonde você mora, mas sim onde você mora. Pergunta que sempre me fazem é, Tiago, por que a gente não joga? Por que a gente não joga essa preposição antes da palavra onde, como você fez aqui? Bom, aqui eu não posso fazer isso, porque na verdade não existe em onde você mora. Não existe isso. Aí já me perguntaram, Tiago, mas eu não posso juntar o em mais onde e formar nonde? Não, não pode formar nonde, né? Não existe a palavra nonde na língua portuguesa. E o que eu vou fazer, Tiago? Bom, você aplica apenas a palavra onde, ou se você preferir, você aplica essa expressão aqui, olha. Em que lugar você mora? Tá aqui. A expressão em que lugar, dessa vez, agora sim, trouxe a preposição em exigida pelo verbo morar. Tá aí, olha. Quem mora, mora em algum lugar. Em que lugar você mora? Ou onde você mora. As duas formas estão corretíssimas. O que você aplicar, tá tudo beleza. Então,
Eu venho aqui para outra diferenciação. Quer dizer, antes dessa diferenciação, deixa eu só mostrar um caso aqui bastante interessante de atenção. Olha só. O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui a frase que é onde ou aonde, e eu fiquei na dúvida, vamos dizer que eu fiquei na dúvida, né? Na utilização, onde ou aonde você vai caminhar. Olha, pessoal, quem já foi meu aluno no presencial sabe que eu não gosto de bizu, e quem já foi aluno já se convenceu disso, que bizu realmente, quando cai em prova, só faz atrapalhar, né? E, quer dizer, quando você tenta aplicar, não é que o bizu cai na prova, mas você tenta aplicar o bizu naquela questão, só te atrapalha, né? Os alunos erram bastante. Então, eu já comprovei isso em sala de aula para alunos por meio de muitas questões, né? E, por exemplo, eu vou comprovar para você que onde e aonde só funcionam dessa maneira. Isto é, quem vai a algum lugar, pediu preposição a, joga a preposição antes da palavra onde, beleza, formei a palavra aonde. Agora, quem mora em algum lugar, não posso formar aonde, porque ninguém pediu preposição a. Aí eu fiquei na dúvida aqui. Sim, aí qual é o bizu mesmo? O bizu, o que o pessoal passa por aí. Onde é aplicada a palavra quando o verbo não indica movimento e aonde quando o verbo indica movimento, certo? Aí eu fiquei na dúvida aqui, onde ou aonde você vai caminhar? Só que é o seguinte, olha, o verbo ir é um verbo auxiliar de uma locução verbal. O que é locução verbal, Tiago? São dois verbos juntos. Locução, sempre que eu falar de locução, e eu vou falar muito isso aqui, locução, duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma. Então eu tenho dois verbos fazendo o papel de uma. Por isso eu chamo de dois verbos fazendo o papel de um. Por isso eu chamo de locução verbal. Veja que eu posso trocar os dois e apenas dizer onde ou aonde você caminhará, né? Bom, beleza. Esse primeiro verbo é um verbo chamado de auxiliar, é o primeiro verbo da locução verbal, e o segundo é um verbo principal, certo? Sempre na locução verbal, eu analiso o segundo verbo para ver se ele pediu ou não preposição. E observa, quem vai caminhar em algum lugar. Olha a preposição exigida por esse verbo. Então eu tenho aqui uma preposição que é a preposição em, né? Da mesma forma, nós tínhamos aqui a preposição em nessa situação, né? Olha só, preposição em exigida pelo verbo morar, preposição em exigida pelo verbo caminhar, porque quem caminha, caminha em algum lugar. Tudo bem, perfeito. Tiago, mas vamos lá. Os dois verbos indicam movimento, porque quem vai está em movimento. Quem caminha está também em movimento. E agora, Tiago, vou aplicar o quê? Aonde, não é isso? Não. Olha só. Mesmo os verbos indicando movimento, eu não posso aplicar aonde. E simples, você já pode me dizer por que não pode aplicar. Porque o verbo pediu preposição em, não pediu preposição a. Então o correto é onde. Onde você vai caminhar? Onde você caminhará? Então sempre dessa forma, não confunde, não cai em bizu. Olha, se cai e vier, Tiago, olha, porque eu fui fazer a questão e caí no bizu, rapaz, olha, fui fazer pelo bizu, errei a questão. Não venha dizer isso não, viu? Eu vou ficar chateado com você. Mas vamos lá, olha, segundo ponto, mal com U e mal com L. Olha, dois pontos importantíssimos aqui, né? Só que adivinha, nós aprendemos isso aqui por meio de bizu. E bizu em prova de concurso. Se você vai tentar uma prova organizada pela FCC, se você vai tentar uma prova organizada pelo SESP, bom, não interessa. Não cai bizu nessas bancas. Bizu, você não pode marcar uma questão analisando a questão por bizu, porque não vai dar certo, né? Então, olha, só que aqui, nesse caso, eu vou pegar 50% do bizu. Ah, Tiago, você disse que não funcionava?
pode funcionar. Mas o bizu que eu vou te dar aqui é o bizu que vai funcionar em 100% dos casos. E o que funciona em 100% dos casos aqui? Bom, funciona assim. A palavra mal com U sempre vai ser um adjetivo. O que é um adjetivo? Uma classe gramatical que tem como função caracterizar um substantivo. E sempre, 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 pessoal, esse adjetivo vai ser o contrário, isto é, tem o sentido contrário da palavra bom. Sempre é o contrário da palavra bom. Pronto. E mal com L, Tiago? Mal com L é outra palavra. Totalmente diferente dessa aqui. Tiago, mas não é igual a palavra... não é o contrário da palavra bem? Não. Olha, pode dar certo essa troca? Pode. Trocar mal com L por bem? Pode. Mas há situações em que você pode se complicar, porque a palavra bem não vai encaixar perfeitamente no lugar da palavra mal com L. Então, entenda como é que você vai fazer. Sempre, independente da frase, você vai trocar a palavra mal, independente se é com L ou com U, pela palavra bom. Se deu certo, vai ser mal com U. Se não deu certo, vai ser mal com L. Eu queria chamar a atenção para o seguinte. A palavra mal com L, ela pode apresentar 3 classificações. Ela pode funcionar como um substantivo, e eu vou mostrar isso para vocês, certo? Pode funcionar como um advérbio de modo, certo? Lembrando que se for substantivo, a palavra mal com L vai aparecer antecedida por artigo, pronome, numeral, né? E pode ser uma conjunção que indica tempo. Pode ser uma conjunção que traz valor de tempo. Tudo bem? Beleza, né? Então, olha, eu venho aqui para os nossos exemplos. Vamos ver como é que funciona? Letra A. A letra A vai ser assim. Ele está de mau humor. Ele está de mau humor. Aí, Tiago, eu não sei se é mal com U realmente. Será que está certo nessa frase? Você colocou mal com U, mas será que a frase está correta? Bom, fácil. Você vai trocar pela palavra bom. Não tem estresse. Olha, trocar pela palavra bom. Vamos lá. Será que isso aqui é realmente o contrário de bom? Então, eu vou colocar aqui, olha. Eu vou trocar pela palavra bom. Se der certo, é mal com U. Então, vamos lá. Ele está de bom humor. Deu certo? Deu certo. Então, eu já sei que isso aqui é um adjetivo. Está correta a palavra, é mal com U realmente. E está caracterizando o substantivo humor. Isto é, eu não estou dizendo que ele está com qualquer humor. Ele está de mau humor, né? Então isso aqui caracteriza a palavra humor. Beleza, aí eu venho para cá, olha. Ele é um mau aluno. Vamos dizer que você ficou na dúvida. Por que você ficou na dúvida? Porque antes da palavra mal, apareceu aqui um artigo indefinido, né? Aí, Tiago, você disse que se aparecer um artigo antes, vai funcionar como substantivo a palavra e seria mal com L. Mas primeiro é a troca que você tem que fazer. Você vai trocar pela palavra bom, né? Então, olha, trocando pela palavra bom, claro, não é igual à palavra bom, é o contrário da palavra bom, né? O valor de sentido é contrário. Mas veja que dá para encaixar. Ele é um bom aluno, ele é um mau aluno. Deu certo? Deu. Eu já sei que isso aqui é um adjetivo, novamente. Sendo adjetivo, isso aqui vai ser o substantivo que está sendo caracterizado pela palavra mal. Veja que eu não estou falando de qualquer aluno, mas sim do mau aluno, né? Importante. Bom, aqui eu acabo a minha análise do mal com U. É só isso que você tem que saber. Mal com U é sempre um adjetivo. Você vai perceber que é possível trocar essa palavra por bom. Se deu certo, é mal com U. Eu venho aqui a outro exemplo, que é o seguinte. Ele está mal
humorado. Vamos lá. Fiquei na dúvida, Tiago, será que é mal com U ou será que é mal com L? Como você acabou de colocar aqui. Aí a gente vai ver, né? Trocar pela palavra bom. Veja se dá certo. Ele está bom-humorado. Deu certo? Claro que não. Então, isso aqui não pode ser adjetivo. Se não pode ser adjetivo, não é mal com U. Tem que ser realmente o mal com L. Não encaixou a palavra bom. Certo. O que é que eu vou fazer agora? Bom, eu vou notar que esse mal com L está indicando o modo como ele está. Ele está mal-humorado, né? O modo desse adjetivo é mal-humorado, né? Então isso é um advérbio de modo. Advérbio de modo. Advérbio de modo. Detalhe, eu sei que também isso é um advérbio, porque advérbio ele costuma aparecer ligado a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio. Isto é, um advérbio nunca estará ligado a um substantivo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Advérbio nunca estará ligado a um substantivo. Bom, segunda situação. O mal do século. Tiago, dá para dizer o bom do século? Bom, não dá, né? E mais do que isso, apareceu um artigo aqui, olha. E esse artigo claramente está substantivando a palavra mal. É como se eu dissesse a moléstia do século, a doença do século. Então, eu tenho aqui a palavra mal como um substantivo, certo? E antes apareceu um artigo para justificar essa minha classificação, né? Claro. Bom, eu venho à letra D de dado. Na letra D, mal sair de casa. A chuva começou. Mal saí de casa, a chuva começou. Certo. Aí eu tenho o seguinte, veja. Tenho a palavra mal com L, dessa vez funcionando como uma conjunção. Conjunção. Conjunção que indica valor de tempo. Tiago, como é que você sabe isso? Como é que você sabe que é uma conjunção que indica tempo? Fácil. Eu noto aqui que mal é igual a assim que ou logo que. Assim que ou logo que. Certo? Quando eu percebo que a palavra mal com L tem esse valor, quando eu percebo que a palavra mal tem esse valor, tem que ser mal com L, né? Então, olha, assim que saí de casa a chuva começou, logo que saí de casa a chuva começou. Deu para substituir, já sei que é mal com L, se é mal com L, nesse caso funciona como uma conjunção que indica tempo. Tiago, conjunção? Mas você não disse que conjunção é uma palavra que liga orações? E aqui está ligando que orações? Na verdade, essa oração aqui está na sua ordem inversa. Se a gente fosse colocar na ordem direta, seria assim, a chuva, sujeito, né, do verbo começar, olha, começou. A chuva começou. Aí agora, essa foi a primeira oração, vírgula, mal saí de casa. Agora eu coloquei na ordem direta. Ordem direta porque eu percebo que a primeira oração é essa, olha, primeira oração. Segunda oração é sair de casa. Segunda oração. Quem apareceu aqui? A palavra mal com L. Justamente fazendo a ponte entre uma oração e outra. Eita, que português é muito bonito, não é? Eu acho que você aí do outro lado da telinha está emocionado com tudo isso, que você percebe que tudo é muito fácil, né? O pessoal coloca muito entrave na língua portuguesa. Ah, é difícil, que não sei o quê. Olha, difícil não é tanto, mas é muita coisa. Entenda, não coloca na tua cabeça que língua portuguesa é uma disciplina difícil. Ah, que é difícil. Olha, não é. E eu vou mostrar a você que não é. Agora, é muita coisa. Isso aí eu não posso negar, né? Não posso ser, pouquinha coisa, não. Muita coisa a ser estudada. Tudo bem? Então, olha, eu venho aqui para o nosso próximo ponto, que vai fazer referência ao seguinte. Mas, sem I, mais com I, mas com acento agudo, e essa palavrinha que pouca gente conhece, que é a palavra maíz, né?
Então vamos lá, vamos ver exemplos dessas 4 palavras. Vamos lá. Letra A. Ele gosta de chocolate. Ele gosta de chocolate, vírgula, mas não come com frequência. Então, pessoal, o que acontece aqui? O que acontece é que eu tenho uma relação de oposição, de contraste, de contrariedade, né? Porque, entenda, se ele gosta de chocolate, provavelmente ele deveria comer com mais frequência. Mas ele gosta de chocolate, mas não come com frequência. Há uma relação de oposição, de contraste, né? E esse contraste está sendo representado pelo mas, né? Que é uma conjunção. Porque, olha, são 2 orações, mais uma vez, olha, 2 orações. Primeira oração é essa, segunda oração é essa aqui, e quem está no meio? O mas. A palavra mas, que aqui, olha, é sinônima de porém, contudo, quem mais? Todavia, entretanto, no entanto. Bom, tudo isso sinônimo de mas, né? Ele gosta de chocolate, porém não come com frequência. Contudo, não come com frequência. Todavia, qualquer palavrinha dessa, ou essa locução aqui, né? São 2 palavras, vão substituir a palavra mas, sem problema, né? Só que, me perguntam assim, Tiago, esse mas aqui é uma conjunção, não é isso? É, uma conjunção. Vou colocar onde? Colocar aqui, puxar a setinha aqui, olha, conjunção que indica valor de oposição, de contraste, de adversidade, né? Conjunção adversativa. Tudo bem, mas Tiago, o mas só indica oposição? Não. Olha, ele não só estuda, mas trabalha. Ele não só estuda, mas trabalha. Então o que eu tenho? Eu tenho a palavra mas aqui, também fazendo a ponte entre orações. Olha, ele não só estuda é uma oração, trabalha é outra. Vou colocar aqui, olha, primeira oração, segunda oração, essa aqui, olha, segunda oração. Tudo bem, só que a palavra mas aqui indica adição, porque é acréscimo ali. Ele não só estuda, mas trabalha, isto é, além de estudar, o que é que ele faz também? Ele trabalha. Há um acréscimo. E como é que eu percebo que isso aqui indica acréscimo? Eu posso encaixar aqui, após a palavra mas, a palavra também. Olha só. Ele não só estuda, mas também trabalha. Há um acréscimo. Essa conjunção aqui, olha, claro, continua sendo conjunção, né? Porque liga orações, mas é uma conjunção que indica adição. Conjunção aditiva. Então, no primeiro caso, há uma relação de oposição e no segundo caso, há uma relação de adição. Bom, eu venho aqui a letra C para mostrar o seguinte, olha. Há mais pessoas na sala. Há mais pessoas na sala. Na letra D, eles estão mais felizes. Vou colocar logo as outras letras. Olha só, letra E, elas são pessoas más. Elas são pessoas más. E na letra F, vou colocar aqui, comi um maíz verde. Daqui a pouco você vai saber o que é isso, né? Bom, em relação à palavra mais com i, ela pode ser um pronome indefinido
e pode ser advérbio de intensidade. Mas se for advérbio de intensidade, nunca a palavra mais com i vai aparecer ligada a um substantivo. Isso já me diz que esse mais aqui, que está ligado à palavra pessoas, não pode ser advérbio. Isso aqui vai ser um pronome. Pronome indefinido. Tiago, por que o nome pronome indefinido? Porque se você nota, quando eu digo há mais pessoas na sala, eu quero indicar a quantidade de pessoas. Quero indicar a quantidade de pessoas. Mas eu não sei quantas pessoas estão na sala. É uma quantidade indefinida. Então é importante que a gente puxe a setinha aqui e coloque indica, esse pronome indica quantidade indefinida. Indefinida. E claro, se é pronome, aparece ligado ao substantivo. Agora, na segunda situação, eu tenho um advérbio. Como é que eu sei que é advérbio, Tiago? Porque está ligado a um substantivo e não indica quantidade. Está ligado a um adjetivo, desculpa. Está ligado a um adjetivo e não indica quantidade. Porque quando eu digo eles estão mais felizes, eu não estou contando a felicidade de ninguém. Eu estou intensificando. Então isso aqui intensifica a palavra felizes, que é um adjetivo. Lembre, pronome nunca estará ligado a um adjetivo. Quem aparece ligado a adjetivo é advérbio, né? Pronome aparece ligado a substantivo. E detalhe, advérbio nunca estará ligado a um substantivo. Por isso eu já identifiquei que a palavra mais com i era um pronome. Identifiquei que era indefinido porque indicou quantidade indefinida. Perfeito? Vamos lá. Elas são pessoas más. Bom, aqui eu tenho um adjetivo que está caracterizando a palavra pessoas, que é um substantivo. Isto é, mas é uma palavra sinônima de ruins. Elas são pessoas más, elas são pessoas ruins, certo? E comi um maíz verde, adivinha o que é isso? Maíz é igual a milho. Comi um milho verde. É uma palavra sinônima de milho que aqui no Brasil ninguém usa, né? Só que usa em um momento, quando a gente utiliza essa palavra para formar essa aqui, olha. Olha, com certeza muita gente não sabe isso, mas é importante porque já caiu em prova de concurso. Maíz está aqui, olha, na formação da palavra maisena. Maisena. Maisena, que é uma palavra que deve funcionar aqui com S, deve ser escrita com S, porque vem de maíz. O que é maisena? Amido de maíz, amido de milho, né? Por isso tem que ser com S. Então essa foi mais uma aula nossa e a gente se encontra em outras oportunidades. Até lá!